Muito boa tarde a todos. Obrigado pela vossa disponibilidade. Hoje temos aqui um quórum que é um misto de várias pessoas da comunidade. Temos colaboradores da Bial, temos alguns familiares de colaboradores da Bial, temos também professores das comunidades escolares vizinhas aqui da Bial. E hoje queremos celebrar, neste mês de outubro, a sensibilização para a saúde mental. No passado dia 10 de outubro celebramos o Dia Mundial da Saúde Mental e estas datas são importantes não só para sensibilizar para a importância da literacia em saúde, mas também para dar formação à comunidade sobre a importância de reduzir este estigma associado aos problemas de saúde mental. No final da sessão de hoje vamos ter a oportunidade de ter espaço para algumas questões, portanto, fiquem confortáveis para endereçar as vossas questões. Antes de mais, dar aqui as boas-vindas ao Dr. Nuno Lobo Antunes, neuropediatra, especialista em perturbações do desenvolvimento, diretor do PIN, Partners in Neuroscience, uma mensagem que tão bem se enquadra com a Bial, autor de best-sellers como Mal Entendidos, Em Nome do Pai, entre outros, onde nos apresenta uma visão muito lúcida sobre o desenvolvimento e o neurodesenvolvimento. É um prazer recebê-lo, Dr. Nuno, e aqui, embora estejamos em outubro, sei que a sua paixão é mais a primavera. Isto por razões que vão desde a neurologia... É o destino de quem está no inverno. Sem dúvida, mas diga-me se estou errado. As razões vão desde a neurologia à jardinagem, se não estou em erro. Exatamente. E diga-me aqui a todos nós, Dr. Nuno, o que é que tem o clima, o sol, a alegria ou a falta de tudo isto a ver com a neurociência e a saúde mental dos nossos doentes? Eu desta não estava à espera. Bom, mas em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu sou diretor do PIN, um centro de desenvolvimento que vai desde a gravidez até à idade adulta. E porque esta ideia de que o desenvolvimento acaba numa certa etapa da vida é uma ideia falsa, não é? Porque nós estamos sempre em transformação. Numa certa fase da vida, uma transformação ascendente, depois, na minha, numa transformação descendente, mas seja como for, a evolução. Eu, felizmente, de uma certa forma, não penso hoje como pensava há 5 anos ou há 10 anos. Eu tenho uma ideia de todos, de que o desenvolvimento é um processo que ocorre ao longo de toda a vida. Bom, eu não sei se sei responder a essa pergunta. Evidentemente que existe um impacto da luz e do calor sobre o nosso mood, sobre o nosso estado de espírito. Há umas pessoas que são mais dependentes do que outras. Eu dependo imenso da luz. Fico muitíssimo mais otimista com o céu azul e sol e muitíssimo mais acabrunhado, se quiser, menos energético sem ele. E depois há várias... nós sabemos que a doença bipolar, por exemplo, tem oscilações, muitas vezes, conforme as estações do ano. E há doenças com predomínio no inverno, etc. E, portanto, eu acho que é impossível nós escaparmos a esta influência que o contexto e a natureza têm sobre nós. Uma ideia muito interessante, eu durante muito tempo fazia a distinção entre nature and nurture, não é? Entre a nossa natureza e o contexto em que vivemos. E depois passei uma fase seguinte de perceber que o contexto influencia a nossa natureza e a nossa forma de estar. E que, por sua vez, também geneticamente podemos estar, de alguma maneira, inclinados a preferir certos ambientes. Não é? Bom, e, portanto, começava a haver uma interação, mas não fusão. Até, enfim, eu disse que aquilo que penso agora não pensava há 5 anos, até
perceber uma outra coisa, que é, a determinada altura, o contexto torna-se a nossa natureza, ou seja, aquilo que nos vai acontecendo transforma-nos por dentro também e, portanto, modifica-nos a estrutura. Não é? Enfim, forem acontecimentos que naturalmente nos marcam de uma maneira tal que nos tornam diferentes para sempre. E, portanto, este constante diálogo entre quem somos e aquilo que nos acontece é extraordinariamente importante nas situações de desenvolvimento. Por exemplo, estou a pensar, tenho muitas crianças adotadas. Os pais... E é sempre, muitas vezes é um drama complicado quando as coisas não correm bem, porque há esta ideia de que há muita coisa que está inscrita a lápis que o amor apaga, não é? Pronto. Não é? Isto pode ter estado uns tempos numa instituição e tal, e a mãe pode ter sido prostituta e o pai toxicodependente, mas tudo isto não é, está escrito a lápis e o nosso amor vai apagar e pronto. Não é assim. Não é assim. Muito daquilo que nós somos está escrito a tinta permanente desde o momento em que fomos concebidos, não é? E eu costumo dizer que há uma estrutura, que é uma estrutura herdada, e depois os acabamentos são dados pelo contexto. Evidentemente que a possibilidade de mudar e de se transformar é maior quando o barro ainda está mole, até uma certa idade, não é? Mas apesar de tudo, muitas vezes, dizia-me uma mãe, esta linha transparente da genética que nos une. Quantas vezes eu vejo muitos miúdos dentro do espectro do autismo, é talvez a patologia ou o problema, a perturbação que eu mais vejo. E é muito curioso porque muitas vezes eu olho para a criança e olho para os pais e percebo ainda de imediato onde é que vem, quer dizer. E é curioso porque, por exemplo, às vezes as senhoras dizem o meu marido também, olha, ele teve uma educação muito rígida, porque o pai também era muito severo e tal, e foi em consequência dessa educação, não é que ele também tem estas dificuldades e tal. Eu pensei, se calhar não é, quer dizer, se calhar o seu sogro também tinha o mesmo problema, e estamos a falar já da terceira geração que se manifesta e tem uma personalidade de um certo tipo, não é? Sem dúvida. E, Dr. Nuno, muitas vezes... Você interrompa-me, porque eu depois começo e... É que mais uma coisa pega outra, tem um pensamento em dominó, que uma peça liga a outra e liga a outra. E não há qualquer problema, adoramos ouvi-lo contar histórias. E em muitas das suas histórias fui ouvindo que uma das razões que encontra como um sinal para este aumento de diagnósticos nas perturbações de desenvolvimento, aqui focando no autismo, que eu sei que tem um interesse clínico especial, mas também na PHDA, certo, justifica como um sinal de civilidade. Este sinal de civilidade gostava que explorasse no sentido, porque é que dentro destas duas áreas, mas aqui focando na PHDA, porque é que urge de esclarecimento na sociedade? Eu hoje tive um miúdo chamado Sebastião e comecei a cantar aquela música, não é? Sebastião come tudo, Sebastião come tudo sem colher, Sebastião come tudo que é todo barrigudo. E depois, quando eu tinha a idade dele, cantava, dá pancada na mulher. Pronto. Bom, isto, quer dizer, passaram-se 50 anos, não é? E também não era comum ouvir dizer-se quanto mais bates, mais gosto de ti. Ou mais... Era, não é? Bom. E, quer dizer, eu podia ir por aí adiante com exemplos, não é, deste tipo. Eu lembro-me. Eu sei que estou em território inimigo, mas eu sou um benfiquista ferrenho. Uma das minhas muitas qualidades. Mas, quer dizer, lembro-me muito bem
ir a pé para o futebol, que era todos os domingos às 3 da tarde, era um programa, ia com o meu irmão mais velho, o meu irmão António. Eu lembro, fizemos diferença de 11 anos, ele ia à frente, eu ia com 2 amigos, eu ia atrás. Tentar ouvir o que eles estavam a dizer. Era uma boa iniciação, uma introdução aos temas eróticos. Mas eles tinham 20 anos e tal, tinham 11 ou 10. Mas não era infrequente falar, sei lá, o outro batia na mulher e ele respondia, também só bate no que é dele. Isto era comum, não é? Como comum era trabalhar é bom para o preto, por exemplo. Não? Bom, e para a nova geração, tudo isto faria uma confusão imensa, não é? Mas quer dizer, foram 50 anos, não é nada. E a transformação da sociedade foi brutal, para melhor, não é? Eu posso dizer que entrei em medicina com uma média que hoje em dia não dava nem para ministro. Eu entrei em medicina com uma média extraordinária de 11,7, ok? Bom, não é que depois na faculdade não tivesse sido bom aluno, mas 11,7, bom. E porquê? Porque as pessoas não tinham dinheiro para pôr os filhos na faculdade. Viviam na província, não tinham dinheiro para mandá-los para Lisboa, não é? Portanto, ou para Coimbra ou para Porto. E, portanto, não havia números clausos, porque não havia miúdos suficientes, ou alunos suficientes, não é? Portanto, estava tudo bem. Hoje em dia, eu olho para os miúdos que vejo e o investimento que cada família faz, não é? Naquela criança e na necessidade de ter boas notas, de estudar, o esforço que fazem para que a rapariga vá para o balé e que vá para a natação, e que o rapaz faça lutas marciais ou uma dessas coisas e que vá também para o futebol, etc. Um esforço imenso de proporcionar oportunidades aos seus filhos, não é? Isso é uma diferença abissal. E, portanto, ninguém se lamenta que haja muito mais crianças com óculos nas escolas do que havia antigamente, não é? Pronto, há muito mais crianças com... Eu lembro-me, havia 3 grupos de miúdos que eram vítimas de bullying, não é? Que era o gordo, que tinha um nome que eu não vou repetir, o cenoura, que era o ruivo, e o caixa de óculos, não? Pronto. Porquê? Porque havia um caixa de óculos, quer dizer, na turma havia um que tinha acesso a ter ao oftalmologista e tal, e a ter óculos. Portanto, eu lembro-me aqui há uns tempos, fui a Moçambique, à Escola Portuguesa de Moçambique, falar sobre estes temas. Bom, e antes de entrar, aparece um repórter da RTP local, um africano com 2 metros, uma bizarra, com um microfone, com uma bola enorme, assim está, e dizia assim, o doutor vem aqui a esta terra falar sobre estas doenças. Esta terra é o 4º país mais pobre do mundo. Que importância tem aquilo que o senhor veio falar? Okay. Bom, mas aqui tenho cheio, não é? Porque os problemas mais básicos foram resolvidos e, portanto, isto representa uma sofisticação em relação à sociedade e às necessidades que tem de retirar de cada um dos seus elementos o seu maior potencial. E, portanto, isto do ponto de vista civilizacional, isto é claramente um avanço, esta preocupação e este interesse. E pronto, há muito sofrimento associado às perturbações do desenvolvimento. E, como tal, ter atenção a isso, acho que é um passo muito importante. Eu digo ainda bem, porque representa maior atenção, maior detecção, maiores possibilidades de apoio e de suporte. Portanto, acho que é uma coisa altamente positiva. Doutor Nuno, e olhando para este auditório, nós temos aqui, se calhar, 140 pessoas, e olhando às prevalências que temos na PHDA, quase que desafiava que teremos aqui 10 pessoas que terão PHDA. Quais são os sinais que identifica, e aqui focando na neuropediatria, numa criança que é vista pela sociedade como irrequieta
e que a distingue de uma criança que realmente tem PHDA? É muito simples. A criança que é mal criada não vai ao médico. Porque não, é tão simples quanto isto. Deixa-me explicar isto um bocadinho melhor. A criança que é mal criada, os pais acham que está tudo bem. E, portanto, não trazem ao médico, não há um problema. É muito difícil a decisão de uma família de se sentar à minha frente. Às vezes passam-se anos até dizerem que finalmente que tem de ser. Tem de ser. É preciso convencer o marido. Que é uma coisa que não é... Quer dizer, é fácil convencer o marido noutras coisas, mas aqui é difícil. É preciso estar preparado para ouvir o que não se queria ouvir. Okay? Quer dizer, a angústia ser tal que diga, bom, vamos lá e arriscamos aquele dia que o miúdo tem um problema, que é a última coisa que eu queria ouvir, não é? E, portanto, há muitas vezes um sofrimento, sobretudo das mães, um sofrimento solitário durante muito tempo, porque parece ser ela a única a ver o que está a acontecer, enquanto que o resto da família, os amigos, o marido, etc., parecem cegos ao que para ela é mais ou menos uma evidência. E é um processo com altos e baixos, não é? Porque há um aperto no coração, haver um comportamento que está fora daquilo que era esperado, mas depois a sogra diz, o Zé também era assim miúdo e tal, pronto. O marido diz, lá estás tu, és uma ansiosa, estás sempre a ver coisas também, olha, mas é de lá de ler. Bom, e aquilo vai aquietando durante um tempo, não é? Depois o pediatra diz, sabe, estas crianças são todas diferentes, cada uma tem o seu tempo, cada uma é como cada qual e tal, vamos ter que ver, vamos esperar. Bom, e portanto isto é um percurso muito, muito frequente. E portanto, para depois finalmente decidirem a sentar-se à frente, ainda por cima de um médico que tem a fama de ser bruto. Bruto, talvez não seja realmente a verdade, não é verdadeiramente assim, mas franco. Vamos pôr as coisas desta maneira. É ainda mais complicado. E demorou algum tempo até que, mesmo que as pessoas que trabalham comigo aceitem a necessidade de ser franco num diagnóstico, de ser completamente claro. E eu sei que muitos médicos não são, muitos psicólogos não são, muitos não o dizem com medo da dor que podem infligir. Quer dizer, as pessoas começam um bocadinho meias tintas e tal. Bom, a minha filosofia, se quiser, a minha maneira de estar, deriva em boa parte daquilo que foi a minha experiência como neuro-oncologista. Eu, durante muitos anos, fui oncologista, talvez a especialidade mais dura que a gente possa imaginar, que é médico de cancro do cérebro em crianças, não é? É juntar tudo mal. Bom, mas enfim, que me enriqueceu de uma maneira absolutamente extraordinária, foi um privilégio ter tido essa experiência de vida. Mas eu aprendi que a não dar informação que não me seja pedida, mas a ser completamente honesto em relação àquilo que me é perguntado. Portanto, se uma pessoa me dissesse quanto tempo de vida tem o meu filho, se foram 9 meses, eu diria que são 9 meses. Mas não voluntariava essa informação, a não ser que ela me fosse pedida. Se fosse pedida, era absolutamente franco. Portanto, eu parto do princípio que as pessoas que se sentam à minha frente querem saber o que eu penso. Não é? E assim sendo, eu tenho a obrigação por o dizer, por respeito para com elas, não é? Por respeito com a sua inteligência, por respeito com a sua humanidade, etc. Agora, há uma coisa que eu faço, é todas as famílias que estão comigo, têm todas o meu número de telefone, têm todas o meu mail e sabem que eu respondo, mesmo de férias, em 24 horas, sempre. Porque acho muitas vezes muito bonito pessoas colegas que
que são mais doces, mais suaves mas depois ninguém os agarra. As pessoas telefonam e não atendem, e não respondem, etc. Assim é fácil. Portanto, porque novamente uma coisa que eu aprendi com a oncologia é que o médico não está ali para sarar, para curar. O médico está para cuidar. É essa a nossa função. É cuidar. Não é? Nuno, e para além desta coragem que identificou nos pais em tomarem esta iniciativa de procurar ajuda e que muitas das vezes vem com um grande sofrimento acumulado por trás, e lá está a esposa se calhar convencer o marido a tomarem este passo, mas a outra componente também que é as escolas. Acha que os professores estão treinados para identificar estas subtilezas da PHDA e conseguirem também aqui encaminhar os pais para procurar esta ajuda? Bom, eu devo dizer que eu fico sempre um bocadinho pé atrás com generalizações, não é? Bom, até porque mesmo dentro de uma escola há várias escolas. Quem tem filhos e tem filhos de uma escola, quantas vezes não diz Deus queira que calha a professora X e não calha o professor Y, não é? Portanto, isso representa que, de facto, dentro de cada escola há várias escolas. De uma forma geral, eu acho que as pessoas estão bastante mais informadas, contudo, não estão suficientemente informadas. Eu devo dizer que há muitos anos, ainda estava no Cadim, portanto já 17 anos, 16, 17 por aí, eu ofereci à Escola Superior de Educação, de Lisboa, um curso grátis e voluntário. As pessoas só iam se quisessem, era absolutamente grátis e, no entanto, essa oferta foi recusada. É verdade. Depois houve prós e contras, como o secretário de Estado, não sei o quê, e eu disse isto, e ela disse, enfim, cá faz, olha, isso não pode ser, você vai ver que não, até hoje. Portanto, e como é que se pode ser professor sem saber do desenvolvimento normal das crianças? Não é possível. Quer dizer, é possível, mas não é desejável, não é? E, portanto, isso, uma vez se... Vamos lá ver, porque as crianças passam tanto tempo na escola hoje, às vezes mais tempo com os professores do que com os próprios pais, não é? Que me parece absolutamente essencial que haja um mínimo de conhecimento do que são os sinais de alerta, do que possa ser, para poderem sinalizar. Eu acho que estão muito, no geral, bastante melhores, mas ainda há muito a fazer. E depois há um outro aspecto que às vezes é complicado, que é o embaraço que as pessoas têm em poder apontar uma dificuldade aos pais. Tem muito temor da reação, não é? Então ficam ali em luta, uma luta interior, digo, não digo, porque depois podem ser mal interpretados, etc. E como é que a resposta vai ser e tal. Isso é um aspecto. Mas outro aspecto são algumas ideias feitas, não é? Há uma ideia muito espalhada em alguns setores da comunicação social e por certas pessoas de que tudo isto é uma moda, não é? E que, portanto, é uma moda. Isto é uma invenção agora. Antigamente os meninos não havia nada disto e tal, porque havia mais respeito. Bom, eu acho que, em boa verdade, não havia mais respeito, havia bastante mais medo. Isso havia. Evidentemente que o medo controla os comportamentos. Isso, quer dizer, aliás, eu lembro da minha turma do Liceu Camões, em Lisboa, que era um liceu, naquela altura os liceus eram divididos por sexos, não é? Os liceus masculinos e os femininos. O Camões era um liceu masculino. E era curioso, porque era uma escola pública, não é? Em que nós éramos obrigados a andar de gravata desde o primeiro ano, o equivalente ao quinto. Éramos tratados por senhores. Bom, aconteceu uma desgraça, porque nós éramos 6 irmãos, os Lobantunos eram... Bom, e os que me antecederam eram todos alunos brilhantes e pessoas de grande... E, portanto, o reitor, no primeiro dia de aulas, foi lá ver se eu também correspondia ao padrão. Portanto, homens entrou na aula, eram tipo
Sérvulo Correia. Depois era pai de um deputado, depois de um professor de História. E a malta levanta-se, um silêncio total. Eram 43 por turma, 41, 42, 43 alunos. E o homem abriu a caderneta e, claro, abriu o meu nome, não é? Ele era professor de História. E chamou o Sr. Lobo Antunes e tal. Tinha 10 anos, não é? Pôs-me de pé. E ele disse, povos invasores da Grécia. Eu nem sabia que era a Grécia. Bom, mas eu tinha uma vida bastante... os meus pais eram muito liberais no sentido que eram muito nos empurrar para a rua e tal. O meu pai dizia que havia duas coisas importantes. Eu gostava que soubéssemos cedo de onde vinham os bebés e que tivéssemos as unhas limpas quando fôssemos à mesa. Portanto, era esta combinação era uma combinação interessante. Eu não sabia o que era, não sabia nada, mas era esperto de rua, não é? Portanto, abria-se um livro, ninguém deu para nada, olhei para baixo e disse Micenas. Micenas, senhor reitor. Um silêncio de morte. O senhor Lobo Antunes, o senhor é um fadista. Bom, eu tinha 10 anos, não é? Pronto, e durante um tempo ainda cantei, de facto, ainda cantei o fado, mas não tinha grande talento. Portanto, já me perdi. Deixa-me lá dizer o que é isto da déficit de atenção, porque no fundo é aquilo que em princípio era um mote. E eu acho que a pergunta que eu me faço quando tenho um miúdo, se ele tem déficit de atenção ou não, é um conjunto de perguntas simples, que é: tem este miúdo mais dificuldade em estar atento a tarefas que lhe provocam esforço, para o qual é necessário fazer esforço mental, do que a maioria das crianças da mesma idade e do mesmo sexo? Isto porque, em geral, as raparigas são mais atentas, são mais maduras, ano a ano. Bom, no mesmo ano, são mais maduras. Depois nivelam. Sim. Depois nivelam. Mas qual é o importante aqui? É em tarefas que exigem esforço mental, porque uma das coisas que muitas vezes dizem, porque ele quando toca ao computador e não sei o quê está super atento. Bom, vocês podem me imaginar muito distraído, não é que seja particularmente, mas imagina que nunca sei onde é que deixo o telemóvel e os chaves e esqueço de não sei o quê. Bom, mas se estiver a dar o Porto Benfica, estão ali 90 minutos, não é? Porque se o estímulo, não é o caso, porque se o estímulo for muito intenso, ultrapassa as dificuldades que se tem, não é? Pronto, portanto, evidentemente que estar atento ao Porto Benfica ou a um jogo de consola não exige o mesmo nível de esforço mental do que estar a assistir a uma aula de física, não é? Em princípio. Bom, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: essa dificuldade é testemunhada por diversas pessoas em diversas circunstâncias. Portanto, esta é transversal a diversos contextos. Isto é muito importante, porque se o miúdo não estiver atento apenas na aula de matemática, o problema está na professora de matemática. Notoriamente, não é? Pronto. Uma terceira pergunta é: essa dificuldade em estar atento, que é superior à das outras crianças e é testemunhada por diversas pessoas, tem impacto na vida da criança. E esse impacto mede-se de várias formas. Mede-se por não conseguir atingir o seu potencial, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade cognitiva, de memória, de raciocínio, etc. É X e o produto final é X menos Y. Portanto, há aqui um problema. Essa é a primeira. E a segunda pode ter o impacto em termos de, por exemplo, a distração levar tanto tempo a fazer as coisas, não é? Que, por exemplo, o tempo que se deixa para fazer trabalho, para brincar, a seguir aos trabalhos de casa, fica cada vez mais reduzido e há chamadas de atenção constantes e a mãe estuda com ele, mas a determinada altura já está tudo aos gritos, chora a criança, a mãe dá um tabefe, chora a mãe, na verdade, pronto.
E há pessoas incríveis, são os verdadeiros heróis nas formas estratégicas que arranjam para conseguir que os alunos, que os seus filhos estejam interessados no... Sim, claro. E depois, depois o marido chega a casa e depois diz que a culpa é tua porque já não sei o quê. Depois tem impacto mesmo dentro da própria dinâmica familiar. E depois há um quarto aspecto que tem que ser explorado, que é: não existem outras explicações para esta dificuldade. Evidentemente que se os pais estiverem a divorciar, houver um conflito intenso, morreu o avô, quem a criança estava muito... transitoriamente isso é um problema, mas nós estamos a falar de um problema que é crónico. O que eu gostava também de chamar a atenção é que, mais vezes do que não, miúdos com diagnóstico de PHDA, com déficit de atenção, têm outras patologias associadas. E isso muitas vezes passa despercebido. Os médicos e os psicólogos não procuram as chamadas comorbilidades. Porque hoje em dia, com tanto apoio, tanto suporte, enfim, também as famílias estão muito mais educadas e os pais estão culturalmente muito mais evoluídos. Não é? Enfim, 30% de analfabetismo em Portugal, quando eu era adolescente, não é? Bom. E portanto perdi. Não, falávamos, e vou pegar aqui num ponto que me disse, era... tinha outras patologias, certo? Sim. Portanto, a associação por exemplo, a perturbação do espectro do autismo é frequentíssima. Eu diria talvez 2/3. As formas mais ligeiras, não estou a falar do autista clássico, não é? Estou a falar de formas, estou a falar de tipo Bill Gates, para estar acima. Ou a Greta Thunberg, ou assim, pronto. Ou para aí 10% desta audiência. Sim. E doutor Nuno, há esta ideia... 50% dos informáticos. A PHDA. Sim, certeza. Mas diga-me se estou errado, há esta ideia, pelo menos uma noção popular, de que a PHDA depois passa com a idade, depois da adolescência, se calhar a componente de hiperatividade, porque depois ainda por cima estamos a falar de hiperatividade e déficit de atenção, portanto são duas entidades distintas, depois mantém-se o déficit de atenção. Certo. De que forma é que este déficit de atenção no adulto pode ter impacto a nível profissional, a nível social, no adulto? Como vocês nunca ouviram uma história contada por mim, querem outra? Eu conto uma história. Então, porque isto aconteceu ainda este ano. Havia uma jovem que, a Maria, comecei a me dedicar a Maria e a cuidar dela quando ela estava no 5º ano, portanto, no 1º ano do liceu. E tomou a medicação até ao final do 12º. E ela diz-me: foi o que me salvou. Depois ela entrou para a faculdade e passou a tomar apenas na época de exames. Não, fora disso não tomava. Depois licenciou-se e arranjou um emprego. Parou de tomar. Okay? Já tinha arranjado estratégias, já era suficientemente adulta para regular essa sua dificuldade. Mas teve um filho. Teve 2 filhos. Foi promovida uma vez. Foi promovida a segunda, com um cargo já de uma responsabilidade razoável. E lá com 33 anos, foi-me bater à porta. Dizer: eu preciso outra vez da medicação. Não porque eu esteja mais desatenta do que era, mas o nível de exigência que requerem de mim agora, eu já não consigo dar resposta. E, portanto, eu acho que isto é uma história exemplar daquilo que pode ser o percurso de vida até a certas fases da idade adulta, não é? Portanto, há sempre um balanço entre uma competência que é adquirida pela própria maturidade, não é verdade? Mas a exigência do contexto pode, a determinada altura, ultrapassar essa competência adquirida e precisar de ajuda. Para além da intervenção farmacológica, olhando para a intervenção não farmacológica, o que é que podemos oferecer ao doente com PHDA para que tenha um sucesso e consiga lidar melhor com a sua doença a longo prazo?
Bom, não sei se serei a pessoa melhor para responder a isso. Posso dizer, bom, em primeiro lugar, eu acho que, como eu disse, as comorbilidades, por exemplo, as perturbações de ansiedade ou dificuldades de interação social, a ansiedade é muito comum, claramente beneficiam muito de intervenção psicoterapêutica e de intervenção psicológica. Se nós, houve um estudo muito grande feito comparando medicação com medicação mais intervenção psicológica versus intervenção psicológica sozinha versus cuidado normal na comunidade. Bom, e ficou absolutamente claro que a medicação era consideravelmente mais eficaz do que qualquer das outras coisas. E que a intervenção psicoterapêutica, sobretudo, dava uma sensação de maior controle sobre o problema. Quer dizer, embora nós, do ponto de vista enfim, dos questionários, não houvesse diferença significativa, o facto de poder dar outras estratégias, etc., dá às pessoas o sentido de que eu vou conseguir controlar melhor esta minha dificuldade. Mas, para mim, é absolutamente claro, e faz um bocado de confusão estar a falar nisto numa empresa farmacêutica, mas parece um bocadinho vendido, mas não é verdade. Não há qualquer dúvida para mim de que se uma pessoa tem um diagnóstico de PHDA feito assim, claramente com um impacto, então ela precisa ser medicado. Ponto final, parágrafo. Não tenho a mais pequena dúvida sobre isto. Agora, medicação salva vidas, já ouvi dizer muitas vezes. Sim, quer dizer, sim, salva vidas no sentido metafórico, mas e se calhar às vezes não tão metafórico. Mas claro que nós temos sempre de fazer um juízo de risco-benefício. Que é um juízo difícil, porque é um juízo em que nós não temos na nossa mão, em nosso poder, todas as variáveis, não é? Bom, eu digo assim, ok, tenho 30% de probabilidade de ter um efeito acessório, um efeito adverso. Mas há efeitos adversos e efeitos adversos, não é? Pronto. Mas eu não sei, para aquela pessoa a quem eu medicar, ou é 0 ou é 100. Não é? Quer dizer, ou vai ter ou não vai ter. E isso eu não sei dizer. Não sei se... É a mesma coisa, tem 2 bolas brancas e uma preta dentro do saco. O problema maior é que tem uma bola branca, mas eu não sei se não se vai ter a bola preta. E, portanto, eu tenho que pensar se essa possibilidade de tirar a bola preta em comparação com o impacto que a própria doença tem na qualidade de vida, na sua autoimagem, na relação com os outros, etc. Não é? Se esse risco compensa ou não. Pronto. E é um julgamento, não é? E nem sempre acertamos. E depois é difícil que os pais participem inteiramente nessa decisão, porque não têm a mesma informação que o médico tem. Quer dizer, porque eu tenho milhares de crianças que mediquei, portanto sei exatamente o que esperar. Os pais não têm o Google, não é? O que não é exatamente a mesma coisa. Eu já disse que gostava muito de vir cá ao Norte dar consultas e gosto imenso porque é verdade, porque as pessoas são de uma franqueza com a qual eu me dou bem. Bom, e dizem ao que bem, eu também, e está tudo bem. Houve uma vez que um pai me disse, na minha opinião, o meu filho não deve tomar essa medicação. Eu disse, o senhor não tem direito à opinião. Disse, como não tenho direito à opinião se eu sou igual a você? Disse-me ele. Isso é que não é. Sou igual a mim. Como não sou igual a si? Olha, porque você não calcula o trabalhão que me deu ter opinião. Os anos que foram necessários, os doentes que precisei de ver, o que eu precisei de ler e de estudar, quer dizer, para finalmente poder ter uma opinião. Você não teve nada disso? Não tem uma opinião? Não tem. Agora, não tem direito a ter opinião, tem direito a seguir a minha ou não, o meu conselho. Eu dou-lhe um conselho, você vem cá, aceita o meu conselho. Tudo bem, não aceita, está no seu direito. Agora, não venha cá dizer que, não é, que tem direito à opinião sobre este assunto, não tem. Não está. É como os pais dizem, porque eu fui investigar
Assim, mas espera lá, calma. Quer dizer, é preciso uma preparação prévia para investigar o que é que seja, não é? Quer dizer, não é? Portanto, as pessoas estão numa época em que, talvez porque os mídias, não é? A ver o Correio da Manhã espetam um microfone e dizem: o que você acha sobre isto e tal? Eu acho, e tal, não sei. Eu devia dizer, eu não acho nada porque não sei. Sim, o acesso à informação existe, muitas vezes a fonte é que não é fidedigna. E depois há este receio também dos pais da utilização de químicos, quando tudo no nosso organismo é químico. Estou certo ou errado? Tá, eu tenho uma teoria sobre isso, que é uma teoria. Enfim, é uma teoria. Mas que é uma teoria engraçada. De onde é que vem o medo dos químicos? Ora bem, eu acho que tem um certo caráter religioso. Eu consigo explicar isto, que é o seguinte. Todos nós nos aceitamos, enfim, todos os crentes, não é o meu caso, mas enfim, todos aceitamos que Deus Nosso Senhor pôs as plantas e os animais na terra para servir o homem, certo? Bom, mas proibiu o acesso à árvore da sabedoria. Que é uma coisa curiosa, não é? Porque é que ele não queria que a gente soubesse? Bom, e portanto, Deus permite que utilizemos a folha da árvore e façamos um chá. Até aí não estamos na árvore da sabedoria, estamos a utilizar apenas o... Bom, agora, a gente pega no chá, põe a ferver e evapora tudo, fica um pozinho. Não é? E depois examina elemento por elemento e experimenta no ratinho o que é que cada elemento faz. Não é? A determinada altura se descobre que o chá de tília tem lá uma substância qualquer que efetivamente põe o ratinho mais calmo. Depois vai para o laboratório, sintetiza aquilo e vende em pastilhas. Bom, você foi comer da árvore da sabedoria, que é uma coisa que arriscamos a que corra mal. Não é? Estamos, de fundo, a transgredir. Estamos, como o Dr. Frankenstein, eventualmente a criar um monstro que sai fora do nosso, não é? Do nosso controle. Não é? Portanto, a ideia do que é natural como sendo algo permitido e abençoado e de alguma forma aprovado pelo Criador é diferente disto de nós brincarmos ao Criador, porque no fundo também fomos lá descobrir-lhe os segredos, como é que a coisa é feita. Portanto, há aqui um aspecto que eu acho que é interessante e que eu acho que tem um fundo de um temor religioso que vem desde ancestral, não é? Pronto. E depois há evidentemente a noção de que os químicos são maus, porque estamos a passar das adições, não é? A palavra química está ligada e, portanto, a utilização do natural, das forças, das energias e tal, daquela coisa toda. Portanto, eu acho que é isso. Eu, de facto, eu digo às pessoas: olha, se não quer nada químico dentro de si, comece por não respirar, porque é anidrido carbónico, não é? Oxigênio, tem tudo uma fórmula química. Aliás, eu digo, não há nada em si que não possa ser definido por uma fórmula, um conjunto de fórmulas químicas, não é? Somos um conjunto de átomos com a mania da grandeza, não é? Sim. Pronto. E Dr. Nuno, hoje conseguimos oferecer para o tratamento da PHDA ferramentas que não existiam no passado. Ainda há pouquinho fez aqui uma comparação com os últimos 50 anos. Certo. E aqui um desafio para o futuro. Como é que vê a próxima década no tratamento da PHDA e o impacto social que podemos ter com todas as abordagens farmacológicas, não farmacológicas, no tratamento da PHDA? Daqui a 10 anos espero estar vivo. A primeira coisa que eu penso quando estou na perspectiva daqui a 10 anos. Bom, com sorte talvez lá chegue. Bom, vamos lá ver. Aquilo que eu acho que tem que ser um caminho em relação, do ponto de vista médico, em relação à doença mental, que eu acho que é o próximo passo, é reconhecer que nós podemos isolar a PHDA, por exemplo, mas que as questões da vida mental são muito mais intrincadas do que isso, não é?
e de que nós vamos olhar com muito mais atenção para a interação de traços e contextos, não é? Na produção na criação daquele problema naquela família, naquela criança, naquela família e eventualmente naquela sociedade. Portanto, acho que até agora temos, por necessidade de estudo e de compreensão, simplificar bastante as coisas. Eu acho que começa a haver, da parte da sociedade civil, chamemos-lhe assim, por exemplo, em relação aos desenvolvimentos atípicos, aos neurodivergentes, não é? Eu estou a utilizar muita expressão, em vez de ser ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, pôr um U pequeno entre o A e o D. Ou seja, a combinação de formas discretas de autismo associada à hiperatividade e déficit de atenção. Eu acho que esse é o reconhecimento de que isso é assim, eu sinto que ainda há uma grande resistência da parte dos técnicos. Isto também tem a ver com o facto do DSM, do livro de classificação das doenças, o anterior, não o DSM-5, o anterior, proibir, isso é uma coisa que faz algum sentido, não é? Proibir, entre aspas, ou se fazia o diagnóstico de uma coisa ou se fazia o diagnóstico de outra. Quer dizer, quem tinha o diagnóstico de um não podia ter o diagnóstico do outro. Que é uma coisa completamente bizarra e absurda, não é? E, portanto, o reconhecimento de que, juntamente com a desatenção ou com a dificuldade em se manter em foco, há outras questões, montes de miúdos com diagnósticos de déficit de atenção, mas com hiperfoco. Muitos deles estão de facto dentro do espectro, têm dificuldades depois de... Quem está a garagenar não sou eu. Não. Mas... Os nossos vizinhos. E, portanto, de alguma maneira, acho que a direção irá ser na compreensão de que quando nós isolamos estamos a simplificar e de que há muitos fatores em interação e olharemos para a desatenção, para a dificuldade de concentração e a sua tratamento de uma forma mais inclusiva. Okay? Olhando também para outros problemas, que é um instrumento, a comunicação é um instrumento, entre outros, para ajudar pessoas que têm níveis de dificuldade diferentes. E acho que também vamos ter mais atenção ao processo dinâmico, não é? De como é que as coisas vão evoluindo ao longo do tempo. Porque quando nós falamos em desenvolvimento, estamos naturalmente a falar de um guião, de um filme, não é verdade? E um diagnóstico é uma fotografia. Não, falta essa dimensão da história. Não? É interessante quando eu era aluno de medicina, não é? Os grandes médicos eram os que sabiam bem colher a história do doente. Não é? Esta ideia de que, portanto, que há um relato que tem um início. E isto é uma coisa que eu também acho que vai haver. Por exemplo, no PIN nós temos felizmente, os médicos de adultos e os médicos de crianças estão constantemente em contacto. Esta ideia de que a patologia do adulto começa muitas vezes na infância. E muitas vezes os psiquiatras aquilo pegam na fase adulta e não vão atrás, vão tentar procurar lá atrás como é que era, o que é que se passava em miúdo, como é que era e tal. Os psicanalistas vão seguramente perguntar como é que é a relação da mãe e aquela malvada, mas estou a falar, nos psiquiatras mais não de formação psicanalítica não vão atrás. Muitos. E quer dizer, a primeira pergunta que eu faço era, o miúdo que as pessoas dizem, a primeira pergunta que eu faço era um bebê que chorava muito ou chorava pouco, ou como é que era? Porque às vezes é o primeiro sinal, é um bebê que era muito irritável desde que nasceu, não é? É difícil de consolar, daqueles que os pais levam à urgência do hospital porque já não sabem o que lhe fazer, não é? Bom, a história muitas vezes começa aí. Às vezes até tem alguns casos até começa no dia em que o bebê nasceu, às vezes no momento em que a mãe tem trocam o olhar que não troca. Ou até durante a gravidez ainda. Não troca. Certo? Já é raríssimo, mas já aconteceu. Uma história, eu acho absolutamente extraordinária, mas
alguns saberão, muitos miúdos com perturbações do espectro são muito sensíveis a ruídos. Não é? Esta mãe não podia passar por obras de construção civil. O barulho dos martelos pneumáticos agitava o bebê e, portanto, ela já sabia que não podia passar, nem podia ir ao cinema. Porque o barulho do cinema Era um trigger. agitava o bebê já dentro da sua... ainda não tinha nascido. E, portanto, ela sabia que não podia, notou isto. E, portanto, sim, às vezes acontece. Eu tenho... lembro-me de uma vez de um ecografista, uma mãe dizer que o ecografista, quando estava a ver a barriga, assim, temos aqui um hiperativo. E depois efetivamente era. Efetivamente era. Agora, mas essas histórias não vêm na televisão, só vêm do outro que se falhou o braço que estava não sei. Mas este não, aqui um hiperativo e tal. E era. Muito obrigado, Dr. Nuno. Isto o tempo voa, quando se tem uma boa conversa, o tempo voa e realmente passou no instante. Agradecer-lhe esta conversa e a sua visão inspiradora. A Bial, nestes 101 anos de existência, tem tido um forte compromisso com a saúde mental, com a importância de estarmos atentos às pessoas, não esquecendo a investigação, o forte compromisso que temos na investigação e também no diálogo e nestes momentos de empatia como o que tivemos aqui hoje. Muito obrigado. Foi um gosto. Obrigado a todos também pela vossa presença.